Olá, turma! Aqui é a professora Marília para mais uma aula de geometria espacial. E hoje a gente vai conversar sobre cone. Cone é essa estrutura aí que vocês estão vendo, bastante comum aí no nosso dia a dia, cuja formação ela parte de uma circunferência contida num plano, né? Então a gente está vendo aqui na base uma circunferência e a partir, contida nesse plano alfa, e a partir dessa circunferência a gente pode imaginar todos os pontos aí sendo ligados a um único vértice distante do nosso plano alfa. Então, a partir do momento que a gente visualiza os pontos do bordo da nossa circunferência, convergindo ali para um único vértice fora do nosso plano, a gente visualiza a constituição aí do nosso cone. O cone também pode ser considerado um sólido de revolução, né? Então a gente vê aqui nessa estrutura um eixo a partir do qual o nosso giro vai acontecer e um triângulo sendo configurado a partir desse eixo. E quando esse triângulo gira em torno do próprio eixo, ele gera para a gente o nosso cone. Então, essa base que vocês estão visualizando aqui do nosso triângulo, ele vai coincidir com o raio do cone, o raio da base do cone. A altura desse nosso triângulo aqui vai coincidir com a altura do cone, e a hipotenusa do nosso triângulo vai formar essa lateral do nosso cone, que nós vamos chamar de geratriz. Então, a gente tem aqui os elementos de um cone. Nesse nosso primeiro cone, nós podemos visualizar aqui a base do nosso cone, onde a partir de um ponto central O, qualquer medida que a gente faça a partir desse ponto até o bordo da nossa circunferência, essa medida é chamada de raio. Esse meu cone pode ser um cone reto ou não, nesse caso aqui a gente tem um cone oblíquo, mas independente disso, essa medida aqui, ela é o eixo, portanto, fazendo alusão àquele nosso sólido de revolução, mas não há que se falar de eixo se esse meu cone não for reto, tá? Esse ponto superior aqui, que é o final, para onde toda a nossa lateral do cone converge, nós vamos chamar de ponto V, porque é o vértice do nosso cone. Toda essa minha lateral, ela tem uma medida, que nós vamos chamar de geratriz do cone. A distância do vértice até a base, se for medida de forma reta, esse distanciamento do vértice à base nós chamamos de altura do cone. E, finalmente, o círculo, que está aqui compondo a base do meu cone, que nós vamos chamar literalmente de base mesmo. Aqui ao lado vocês acompanham a planificação desse cone, Então, quando a gente recorta esse cone, fazemos um corte aqui na borda da base e o corte na geratriz, nós podemos abrir essa nossa estrutura. Então, essa parte aqui principal do meu cone é a lateral do meu cone e essa circunferência que está destacada aqui era, na verdade, a base do meu cone. E com isso, de posse dessa visualização da planificação desse meu cone, nós podemos determinar a relação da área da superfície. Então, se vocês observarem bem, essa nossa estrutura de cone, ela tem duas estruturas básicas, que a formam. A primeira estrutura que vocês estão vendo é a base do nosso cone. E a área da base aqui é tranquila, porque a gente já falou bastante dessa estrutura, é a área da circunferência, π vezes r ao quadrado. Vamos falar então aqui da área lateral. Essa lateral tem as justificativas dela, e a gente vai simplesmente anotar. Eu vou convidar vocês a observar essa relação
no livro de vocês, mas essa área lateral, ela tem a relação dada por π vezes R vezes G, tá? Então, a nossa área lateral tem essa relação aí, π vezes R vezes G, onde G é a geratriz do meu cone. Como é que a gente faz para conseguir o valor dessa geratriz? Então, se vocês observarem aqui o cone, a gente tem marcadas, né? Uma vez que a gente tem determinada a altura do cone e o raio desse cone, nós usamos um teorema de Pitágoras e definimos esse G como a hipotenusa desse triângulo. Tudo bem? Anotem essas duas relações, tá? A área lateral, né, πRG, e a área da base, πr ao quadrado. Perceberam que a gente só depende do raio e da altura desse cone, né? Isso aqui é o suficiente para a gente calcular a geratriz e ir em frente com tudo que nós precisamos. Vamos adiante. Aqui um exercíciozinho só para a gente entender isso aplicado na prática, tá? Determine a área total da superfície de um cone reto, sendo R igual a 4 metros e H igual a 3 metros. Então, como vocês sabem, né, a gente nunca faz uma questão de geometria sem antes decidir, né, essa estrutura geométrica. Então, vamos visualizar o desenho da nossa forma aí da questão. Coloquei o meu cone, agora também no meu desenho eu vou registrar as informações dadas no comando. Então, primeiro, eu observo aqui que ele me informou o valor do raio igual a 4. Então, vou lá, desenho onde eu quero, né, representar esse raio e anoto lá R igual a 4. A mesma coisa a altura. A altura do meu cone é 3 metros. Aí eu vou lá no meu cone, desenho essa altura e registro lá H igual a 3. Vamos agora pensar que a área total de uma superfície ela é dada a partir de uma relação, né? A área total é a área da base mais a área lateral. Só que a gente já viu a relação, né, essas duas relações no slide anterior. A área total é πr ao quadrado, que é a área da base, mais πrg, que é a área lateral. Então, a gente vai agora atrás de todas as informações que a gente precisa para cada uma dessa estrutura. Vamos começar com a área da base, que é π vezes r ao quadrado, uma vez que a gente já tem tudo isso que nós precisamos, né? O raio aqui informado foi 4, então vou simplesmente anotar aqui 4 ao quadrado. Conclusão, a área da base é 16 π metros quadrados. Deixe isso quietinho aqui e vamos agora pensar sobre a área lateral. A relação para a área lateral é π vezes R vezes o G. Lembrando que o G é a geratriz. Por enquanto, a gente não tem essa geratriz informada na nossa estrutura. Bom, para calcular essa geratriz, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos visualizar essa geratriz na nossa figura. A partir daí, a gente vai utilizar esse triângulo que acabou de ser gerado aqui, né? A propósito, é um triângulo retângulo, onde a geratriz que eu estou precisando agora é a hipotenusa desse meu triângulo retângulo, tá? Então, vamos fazer o uso aqui da relação de Pitágoras, onde a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto 1 ao quadrado mais cateto 2 ao quadrado. Então, aqui a minha geratriz ao quadrado é 9 mais 16. Minha geratriz é raiz quadrada de 9 mais 16, que dá 25. Já temos, então, a informação que nós precisávamos. Raiz quadrada de 25 é 5. E com isso, eu posso dar sequência aqui na relação da minha área lateral. Então, vou anotar aqui π vezes R, o R do cone é 4, vezes H, que é 5. Acabei de descobrir esse 5 ali, tá?
Então, a minha área lateral é 4 vezes 5, que dá 20. Portanto, 20 π metros quadrados. Já tenho a minha área lateral, já tinha a minha área da base, agora eu posso calcular a área total, que é a área da base, 16 π, mais a área lateral, 20 π. Concluindo aqui, pessoal, a área total é 36 π metros quadrados. Vamos agora falar do volume do cone. Pessoal, o cone, por ter essa forma aí extremamente semelhante à pirâmide, né? Então, a gente vai usar a relação também muito semelhante à pirâmide, né? Se vocês lembram bem, o volume da pirâmide era 1/3 da área da base vezes a altura, né? A única diferença é que a área da base agora é uma circunferência, porque trata-se de um cone. Então, vocês vão anotar a seguinte relação como volume de cone. A área da base é πr ao quadrado, vezes a altura do cone sobre 3. Tá? Então, πr ao quadrado, h sobre 3. Vamos a uma questão? Bom, partindo do mesmo exercício que nós tínhamos ainda há pouco, só que na questão nós queríamos, na questão anterior, né, a área total da superfície. Agora a gente vai calcular o volume do mesmo cone partindo das mesmas informações. R igual a 4 e H igual a 3. Vamos ver o nosso desenho, né, o cone, marcando aí o raio 4, a altura 3. Vamos lembrar da fórmula do volume do cone, πr ao quadrado vezes h sobre 3. Todas as informações que nós precisamos para a nossa continha já estão dispostas aqui na nossa figura. Então, vamos direto ao que interessa. Volume é 1/3 da área da base vezes a altura, né? Então, esse 3 aqui inferior que vocês estão vendo, ele acaba virando simétrico ao 3 da altura que apareceu ali. Então, posso simplificar 3 com 3, daí eu sigo dizendo que o volume é 1 vezes π vezes 4 ao quadrado. Portanto, 16 π metro cúbico. Agora que a gente está falando de volume, a unidade que a gente vai anotar aí é metro cúbico. Tudo bem, gente? Vamos reforçar a ideia, né, que foi dita aqui de área e volume de cone, fazendo alguns exercícios a mais. Então, em cada item nós vamos fazer a área total e o volume do cone dado. Nesse primeiro exemplo aqui, nós temos um cone cuja base foi mostrada ali o diâmetro, né, 30 decímetros. A gente não precisa do diâmetro, e sim do raio. Então, se o meu diâmetro é 30, o meu raio é 15. Vamos aqui para o cálculo da área total. πr, ou seja, π vezes 15 ao quadrado, mais π vezes r vezes g. Aí a gente para um instantinho, porque a gente não tem esse g, e vamos calcular o g aqui do lado. Então, vamos imaginar aqui o nosso triângulo retângulo acontecendo. A altura é 20, a base é 15 e o g. Então, g ao quadrado é 20 ao quadrado mais 15 ao quadrado. G é 20 ao quadrado, que dá 400, g ao quadrado, né? E 15 ao quadrado, que é 15 vezes 15. 225. Daí, para eu descobrir, de fato, o g,
É a raiz quadrada de 400 mais 225, que é 625. Aqui a gente sabe que é 25, então vamos dar sequência aqui à nossa fórmula da área total. A área total é 15 ao quadrado, que é 225π, mais 15 vezes o g, que é 25, vezes π. Bom, aqui é só somar, gente. 225 mais 375, nós temos a nossa área total, 600π. A unidade informada aqui foi decímetro, portanto, decímetros quadrados. Sobre o volume da nossa estrutura, né, o volume desse cone é 1/3 de π vezes r ao quadrado vezes h, que é 20. Bom, então aqui esse volume eu posso deduzir o seguinte, 1/3 vezes π vezes... O 15 ao quadrado, gente, é 15 vezes 15. Então, eu vou simplificar aqui um 15 por 3. 5 dividido por 3, 15 dividido por 3 dá 5. Então, esse meu volume aqui vai ser determinado pelo produto de 5 vezes 15 vezes 20. Vou colocar aqui do ladinho, né? Que sobrou aqui em cima, 1 vezes π vezes 5 vezes 15 vezes 20, 1.500 π. Aqui embaixo tinha só o 3, esse 3 foi simplificado, então eu posso finalizar aqui decímetros cúbicos. Vamos então ali ao item B. O item B ele já deu raio direto, que é o que nós precisávamos. Então, na hora de fazer a nossa área, deixa eu limpar aqui. Na hora de fazer a nossa área total, nós vamos fazer π vezes r ao quadrado mais π vezes r vezes g. Nós não temos o g, novamente vamos fazer uma parada aqui para o cálculo desse g, usando o seguinte triângulo. Aqui eu tenho 24 como um dos catetos, 10 como o outro cateto e g na hipotenusa. Então, g ao quadrado é igual a 24 ao quadrado mais 10 ao quadrado. G ao quadrado é igual a 576 mais 100. G é a raiz quadrada de 676. Então, já sabemos que o G vale 26. Então, se o G vale 26, eu vou tirar o G daqui e colocar o tal do 26 ali que eu já sei. Então, a minha área total é 24 ao quadrado, que é 576 π, mais 24 vezes 26, que dá 624 π. E juntando tudo isso, nós temos então 1.200 π decímetros quadrados. Bom, sobre o volume, nós sabemos que é 1/3 da área da base, πr ao quadrado vezes h. Nesse caso,
Posso simplificar o 24, uma vez que eu sei que 24 ao quadrado é 24 vezes 24, eu posso dividir ali um 24 por 3. 24 dividido por 3 dá 8. Então, o que eu tenho que fazer é multiplicar 1 vezes π vezes 8 vezes 24 vezes 10. Então, aqui em cima, eu obtenho meu volume de 1.920 π decímetros cúbicos. Beleza? Vamos à próxima. No item C, eu tenho 12 de raio, 35 de altura. Vamos logo aqui se adiantar no cálculo da nossa geratriz. Mais uma vez aqui, né, nossa hipotenusa. Então, a geratriz ao quadrado é 12 ao quadrado mais 35 ao quadrado. Então, aqui nós temos a geratriz ao quadrado é igual a 12 ao quadrado, que dá 144, mais 35 ao quadrado, 1.225. Agora, eu vou somar o 144 com 1.225 e obtenho 1.369. Resta saber se eu tenho essa raiz quadrada aqui de 1.369. Eu vou registrar aqui 37. Tenho a geratriz, então agora eu vou para a área. A área total é π vezes r ao quadrado, mais π vezes r vezes g. Então, a minha área total, bem aqui eu já sei que dá 144. Bem aqui é 12 vezes 37 que eu tenho que fazer. 144 aqui, 444 aqui. Eu já finalizo logo com 588 π decímetros quadrados. Sobre o volume, é 1/3 de π vezes r ao quadrado vezes h. Eu já vou deixar assim, porque eu já sei que eu vou simplificar 12 por 3, né, que vai dar 4. Então, na realidade, esse meu volume, basta eu fazer 1 vezes π vezes 4 vezes 12 vezes 35, que vai dar 1.680 π decímetros cúbicos. Tranquilo, né, gente? Depois que a gente faz várias vezes, a gente começa a perceber um pouco mais de facilidade. Não muda muito em relação ao que a gente já sabe das iniciais. É sempre o mesmo método. Vou mudar apenas os valores. Olha aqui, na letra D, né, se nós traçarmos ali o nosso triângulo imaginário, nós temos aqui o nosso R, que é 20. Olha que interessante, aqui a gente já tem o H, quer dizer, perdão, G, que é a geratriz. Vou até marcar para cá esse raio, para pegar ali o 29 como a informação da geratriz já sendo dada. Nesse caso, a informação que nós não temos é o H. De qualquer maneira, a gente precisa desse H, então vamos lá ao cálculo do H. Então, a geratriz ao quadrado é igual a H ao quadrado mais R ao quadrado. Certo? É isso que nós vamos fazer. Só que nesse caso,
A geratriz foi dada, ela é 29. O H é que não. Tranquilo? Então, nós vamos isolar esse H. O 29 ao quadrado, ele vale 841. E o 20 ao quadrado vale 400. Eu vou passar para junto do 29 ao quadrado negativo. Agora, eu vou resolver essa subtração, né? H ao quadrado é 441, que eu vou ter que pensar se existe, né, uma raiz de 441. Dá 21. Pronto, já sei meu H, então agora eu posso começar a fazer as minhas fórmulas, né, de área. Então, a área total é π vezes R ao quadrado, mais π vezes R vezes G. Daqui a gente tem 400. E aqui a gente tem 20 vezes 29. 580. Se nós somarmos essas duas informações, nós temos 980 π decímetro quadrado. Além disso, em se tratando de volume, 1/3 de π vezes R ao quadrado vezes H, que é o 21. Aqui eu já poderia ter feito, que eu estou fazendo com frequência, né, que é a simplificação, só que nesse caso, olha o que acontece, é o 21 que é divisível por 3, né, 21 dividido por 3 dá 7. Então, o que eu vou fazer aqui nesse cálculo de volume é π, 1 vezes π vezes 400 vezes 7. 400 é o 20 ao quadrado, que dá 2.800. Deixa eu limpar aqui. Vou fazer aqui que eu tenho espaço. Então, o volume é 2.800 π decímetros cúbicos. Tudo bem, meninos? Agora eu vou deixar vocês para fazerem mais exercícios, né? Qualquer dúvida, me procurem e até a próxima aula.